Chegando para nossa live, mais um dia, estamos aqui, daqui a pouco já começando mais uma turma de líder titânio e vamos para a palavra de Deus todos os dias, nós precisamos da palavra. Essa palavra fala muito sobre restauração, nós estamos na leitura de 2 Samuel 21, onde vem falando que quando os pecados do passado cobram resposta no presente, às vezes as coisas não vão acontecendo porque ficaram pecados ocultos lá, e às vezes Deus permite que esses pecados venham, né? Que venha essa crise para poder tratar e restaurar, para poder lidar com plenitude as bênçãos dele. Então é um capítulo de 2 Samuel 21 que fala que quando os pecados do passado cobram resposta no presente, nem toda crise nasce hoje. Algumas são frutos de escolhas antigas. Existe fome em Israel por 3 anos e Davi vai buscar o Senhor e vai tentar entender o que está acontecendo. E a causa, na verdade, era um pecado de Saul contra os gibeonitas. E aí, no caso, o Senhor, né, pede uma reparação e justiça e Deus responde e a fome cessa. Davi honra os mortos com uma sepultura digna, né? Então vamos para a leitura, já pedindo ao nosso amigo, o nosso fiel amigo, o Espírito Santo de Deus, para estarmos discernindo essa palavra conosco. E diz assim: e houve em dias de Davi uma fome de 3 anos. De ano em ano, Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul, da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e falou: ora, os gibeonitas não eram os filhos de Israel, mas o resto dos amorreus e filhos de Israel que ele tinha jurado. Porém, Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e Judá. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E a satisfação vos darei, para abençoeis a herança do Senhor. Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que estamos na questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar a pessoa alguma em Israel. E disse: que é, pois, que quereis que faça? E disse ao rei: quanto ao homem que nos destruiu, procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termos de alguns de Israel, de seus filhos, que nos deem 7 homens, para que enforquemos o Senhor de Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei, porque o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonathan, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor. E entre eles houvera entre Davi e Jonathan, filho de Saul. Porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aia, e tinha tido Saul, a saber, Armonita e Mefibosete, como também 5 filhos da irmã Milca, filha de Saul, que tiverem Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e entregou nas mãos de gibeonitas, os quais enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram esses 7 juntamente, e foram mortos nos dias de cegar, e nos primeiros dias do princípio das cegadas cevadas. Então Rispa, filha de Aia, tomou o pano de silício, estendeu sobre a penha, desde o princípio da cega, e destilou água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem dele, nem de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi que fizera Rispa, filha de Aia, a concubina de Saul. Então foi Davi, tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonathan, seu filho, os moradores de Jabes de Gileade, os quais furtaram a rua de Bet-Sean, onde os filisteus o penduraram, como os filisteus feriram a Saul de Giboa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonathan e os filhos, e ajuntaram também os ossos enforcados. Enterraram os ossos de Saul, de Jonathan e de seus filhos da terra de Benjamim, Zelá, na sepultura que seu pai, e fizeram tudo que o rei ordenara. Depois disso, Deus aplacou com a terra. Tiveram mais filisteus uma peleja de Israel, e desceu Davi com ele, os servos, tanto no pelejaram contra os filisteus, que Davi cansou. E Isbenob, que era filho de gigantes, e Pejucusa, a lança tinha 300 ciclos de cobre, e cingia a espada nova. Esta intentou ferir Davi, pois Abissai, filho de Jeruísa, socorreu e feriu o filisteu e matou. Então os homens de Davi juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues
a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disso que houve em Gobe, ainda que a peleja contra os filisteus. Então Gibecai, o Zatita, feriu Asaf, que era os filhos de gigantes. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Elenã, filho de Jaare-Oregim, o belemita, feriu Golias, o geteu, e cuja lança era a haste do eixo de Tecelão. Houve também outra peleja em Gate, que estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e cada pé 6 e 24 em todos, e também este nascera dos gigantes. Injuriava Israel, porém Jonathan, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes são os 4 que nasceram de gigante de Gade e caíram na mão de Davi, pela mão dos seus servos. Então, o que a gente tira de ensinamento aqui, gente? Primeiro, crises podem ser sinais de algo não resolvido. Nem toda luta é ataque do inimigo. Algumas são convites ao verdadeiro arrependimento. Segunda, a justiça precede a restauração. Então, Deus, ele justifica antes de restaurar. O erro de Saul é tratado. Deus não ignora alianças quebradas. Terceiro, honra e compaixão movem o coração de Deus. Rispa guarda os corpos. Deus vê os atos silenciosos de felicidade, né? Então, nós vamos aqui declarar: eu escolho a restauração do Senhor. Eu escolho a restauração do Senhor. Eu escolho a restauração do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E que nós possamos adentrar nessa manhã, agradecendo o Senhor pela bondade dEle. Nós vamos agora também falar o Salmo 123, que hoje está no meu coração esse Salmo. Nós vamos declarar como uma oração, amém? Eu quero te ensinar uma coisa que eu aprendi, que é quando a gente lê um salmo desse, a gente lê pra gente, não como uma declaração do salmo, tá? Por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos e guia-me mansamente em águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse no vale das sombras da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante a presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei a casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Que nós possamos declarar essa palavra e declarar que o Senhor está cuidando de nós. Que Deus te abençoe, que a graça dele esteja sobre ti, que a presença dele resplandeça sobre a tua vida hoje. Fica com Jesus.